Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, a mais um vídeo aqui do canal Mensagens de Fé e Esperança. Eu sou o pastor Patrick e hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que é de muita relevância, para o cristianismo, para nós que somos cristãos, nós que cremos na Bíblia Sagrada, cremos no Senhor Jesus, que é a ceia do Senhor, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ceia do Senhor. Eu acredito que vai ser melhor a gente dividir aqui essa exposição em duas partes e hoje nós vamos tratar aqui na primeira parte, sobre algumas lições. São pelo menos 7 lições, que eu aprendo com o texto bíblico que nós vamos estar meditando. Claro que não são somente essas 7 lições, mas pelo menos 7 lições que eu quero estar meditando com você. E na primeira parte aqui vamos estar expondo apenas 3 dessas 7 lições. Numa outra oportunidade vamos concluir expondo, comentando as outras 4 lições também, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, convido a você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, sua curtida, comentário, é muito importante o comentário, tá bom? E compartilhar para que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possível, tá bom? O nosso texto básico, o texto bíblico que nós vamos estar meditando neste vídeo se encontra em Marcos, capítulo 14, versículos 22 ao 26. Marcos, capítulo 14, 22 ao 26, eu vou estar lendo aqui na Almeida Revista e Atualizada, que diz do seguinte modo: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Louvado seja Deus pela sua santa, bendita e gloriosa palavra. Então, vamos lá. A respeito da ceia do Senhor, a ceia, ela faz parte aí das duas ordenanças, aceitas ou cridas, pelos protestantes, enquanto o catolicismo acredita que são 7 ordenanças, ou como eles chamam de sacramentos. Nós cremos que são apenas 2 ordenanças. Nós entendemos que as ordenanças são ordens, como o próprio título, o próprio enunciado sugere, são ordens que estão intrinsecamente relacionadas à salvação. Não significam que a salvação é pela realização, pelo cumprimento dessas ordens, dessas atividades ordenadas pelo Senhor, mas que o salvo, ele tem prazer, ele se identifica, então ele tem prazer em realizar, em cumprir pela fé essas ordens que foram dadas pelo Senhor. E essas 2 ordens, essas 2 ordenanças, como nós chamamos, são o batismo e a ceia. Nós percebemos, que o eunuco da rainha Candace, ninguém precisou fazer um apelo para ele ter o desejo de descer as águas do batismo. Em outra ocasião, eu vou ministrar aqui sobre esse eunuco, nesse evento do batismo do eunuco, da rainha Candace, e vamos discorrer aí de uma forma mais detida, de uma forma mais ampla, de modo a compreendermos melhor aquele episódio, aquele evento registrado nas Sagradas Escrituras. Mas o fato é que eu quero destacar aqui que ninguém pediu, ninguém interpelou, o Filipe, ele não constrangeu o eunuco para ser batizado, ele partiu dele o desejo de ser batizado, tá certo? Então nós entendemos que embora o batismo, embora a ceia não são para a salvação, elas são para o salvo. Em João capítulo 6, Jesus diz que aquele que não come do pão, não participa do corpo e do sangue dele,
embora haja discordância, é verdade, nem todos os intérpretes da Bíblia acreditam, nem entendem que essa passagem esteja falando da ceia. Eu, particularmente, estou no grupo que entende sim que essa passagem está falando da ceia. Jesus diz que se não participar do corpo, do sangue dele, não tem parte no reino de Deus. Então, mas então aí, pastor, quer dizer então que a ceia ela é um elemento crucial para a salvação, ela é um elemento para a salvação, não, ela é um elemento para o salvo. A salvação é pela graça, mediante a fé. Né? Isso não vem de nós, né? Como disse o apóstolo Paulo, isso não vem de vós, ou seja, de nós, da igreja, mas é dom de Deus. Porém, o salvo, ele tem prazer, uma pessoa que diz que ama Jesus, que tem prazer em servir a Deus e não tem prazer, não tem desejo de participar da ceia, não tem desejo de batizar e não tem desejo de participar da ceia, alguma coisa não está se encaixando, tem alguma coisa aí que não confere com as Escrituras, com o comportamento cristão, com o comportamento do salvo, e aí precisa ser feita uma análise, né, uma introspecção, ou seja, olhar para dentro de nós mesmos se nós temos essa conduta, e porque tem alguma coisa aí que não está conferindo. O salvo, ele quer descer as águas do batismo, ele quer confessar publicamente a experiência de transformação, de regeneração que ele teve com Jesus, né, com o Espírito Santo que transformou a sua vida, que o persuadiu do pecado, do juízo, da justiça de Deus, e ele quer participar da ceia do Senhor, porque ele entende essas verdades, essas lições, esses princípios que nós vamos falar aqui no texto bíblico, tá bom? Um outro ponto também interessante de nós tratarmos seria a questão aqui das diferentes formas, né, de compreensão a respeito da ceia do Senhor. Nós temos o pensamento católico, né, que acredita, defende a chamada transubstanciação, defende que no momento em que o sacerdote, o líder espiritual, lhe consagra, né, lá no caso o vinho e a hóstia, no caso como chamada lá na igreja católica, não é o pão, como nós literalmente partimos o pão nas igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, eles acreditam que literalmente o pão ele se torna carne de Cristo e o vinho, né, se torna literalmente sangue de Cristo. Na verdade, com isso eles estão, ainda que não preguem usando essa palavra, essa terminologia, mas na verdade estão ensinando o quê? Um canibalismo. Porque se verdadeiramente, ao consagrar os elementos se tornam carne literalmente, se tornam sangue literalmente, então estão pregando o canibalismo, porque o canibalismo é a prática de comer carne humana, né, contendo o sangue também. Né? Então é bastante complicado de sustentar essa doutrina. Aí os luteranos, né, defenderam um pensamento semelhante, né, desvincularam da transubstanciação, mas defenderam a consubstanciação, que é aquele pensamento, que é aquele entendimento doutrinário que, embora o pão ele não se transforme, ele não se torne a carne de Cristo e o suco de uva ele não se torne o sangue de Cristo, o pão passa a ter, ele continua sendo pão, mas ele passa a ter ele passa a ter a carne de Jesus ali também, né? E eles simultaneamente coexistem ali, o pão, literalmente, e também a carne de Jesus, no corpo de Cristo. E no suco, simultaneamente coexistem ali o suco de uva e também o sangue de Jesus, que também é bastante estranho, não é tão estranho quanto a primeira doutrina, a primeira forma de sustentar a ceia, de ver a ceia, que é a forma católica romana, tá bom? Porque aí nós teríamos aí meio que um sanduíche de Jesus, me perdoe-me essa forma descontraída de comparar, mas seria mais ou menos isso, um sanduíche de Jesus, porque tem o pão, mas tem a carne, né? E um mix, né? Uma batidinha do sangue de Jesus, também inconcebível, né? Que seria um suco, tem o suco de uva, mas simultaneamente ao suco de uva foi adicionado no momento da consagração o sangue de Jesus. Então seria, grosso modo, uma batidinha, né, do sangue de Jesus. Também não dá para concordarmos com esse posicionamento. Lembrando que as duas posições não poderiam, uma vez que eles estão fazendo afirmações
de que há uma alteração ou uma inclusão de substância, na alteração na primeira hipótese, né, da transubstanciação, e uma mistura, uma inclusão de outra substância na segunda hipótese, na segunda doutrina, né, na consubstanciação, defendida pelos luteranos. Não se pode comprovar isso cientificamente, se colocar aí a prova para a investigação das substâncias e comprovar. E aí nós temos, é claro que não é a ciência que tem que dizer o que é certo ou errado na teologia, mas uma vez que o argumento ele envolve elementos tangíveis, palpáveis, então, né, não se pode fugir dessa realidade. E correr aqui, o vídeo está ficando longo já, tem o pensamento também reformado, né, que é o pensamento da presença, a doutrina da presença mística de Jesus, né, na ceia, que o pão continua sendo pão, o suco continua sendo suco, e aí só que Jesus está presente espiritualmente, o corpo de Jesus está presente espiritualmente no pão e o sangue de Jesus está presente espiritualmente no suco de uva. Olha, melhorou bastante, né, em relação, eu acredito, aí, às duas primeiras, entre aspas, doutrinas, né? Melhorou bastante, mas ainda eu entendo que não é satisfatório, até mesmo porque a presença de Jesus, uma vez que ele é onipresente, essa doutrina ela não é relevante, porque Jesus está presente em tudo e em todos, ele não só é onipresente, mas é também imanente, ou seja, quando nós dizemos que Jesus, que Pai, Filho, Espírito Santo são, né, Deus, ele é onipresente, estamos dizendo que ele está em todos os lugares. Quando dizemos que Deus é imanente, estamos dizendo que mais do que está em todos os lugares, ele está em todas as coisas que estão em todos os lugares, ou seja, ele transpassa, ele transcende, ele está presente não só nos espaços, mas em tudo aquilo que está em todos os espaços. Então, nesse sentido, não acrescenta nada essa doutrina, independente, eu creio na presença mística, não, eu creio, a partir do momento que eu creio, todo cristão conservador, vamos dizer assim, pelo menos, ele crê na onipresença do Senhor e na imanência do Senhor. Então, absolutamente, quem defende o último posicionamento que eu vou dizer aqui, também acredita que Jesus está sim presente de algum modo, né, espiritualmente, nos elementos da ceia. Porém, a Bíblia nos ensina, né, Jesus ele disse, fazer isto em memória de mim. Então tem uma quarta vertente, né, um quarto posicionamento, normalmente os batistas, né, e várias outras igrejas, não só os batistas, os assembleianos, presbiterianos renovados, enfim, me parece que a grande maioria defende esse posicionamento, que é o memorial, né, entendendo que Jesus diz fazer isso em memória de mim, nós fazemos em memória. Claro que não é um mero, eu particularmente não entendo que seja um mero ritual, é só uma mera lembrança. Não, deve ser feito seguindo, né, o que nós vamos ensinar aqui, essas verdades, os princípios, essas lições que nós aprendemos com o texto bíblico, com toda a reverência, com todo amor e com toda a devoção. Então, partindo desse entendimento que a ceia ela é um memorial, nós vamos então procurar entender ou aprender aqui pelo menos 7 lições. Claro, nós não vamos tratar das 7 lições aqui hoje, vamos falar apenas de 3 lições que esse texto nos ensina a respeito da ceia do Senhor. Sendo que a primeira lição que esse texto nos ensina a respeito da ceia do Senhor é que a ceia ela está intrinsecamente ligada, relacionada à bênção de Jesus. Olha só, o versículo 22 diz que Jesus tomou o pão, né? Tomou Jesus pão e abençoando o partiu. Então perceba que Jesus, ao tomar, ao pegar o pão, que é um símbolo, que representa, que serve como um elemento que deve trazer à nossa memória a entrega, a sua entrega, o seu corpo na cruz do Calvário, para ser humilhado, para sofrer, não somente ser crucificado, mas antes mesmo, o martírio começa muito antes da cruz, ele é consumado na cruz, mas Jesus foi constrangido a carregar a sua própria cruz, apanhou antes de ir para a cruz, foi humilhado, foi ultrajado, né? Mas ele venceu. Glória a Deus por isso, louvado seja o santo nome do Senhor. Mas é interessante que ao pegar o pão, símbolo, né, dessa entrega na cruz do Calvário, o Senhor Jesus ele faz o quê? Ele toma o pão e ele abençoa. Então eu entendo, meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, meu querido internauta, que a ceia não é qualquer coisa, né? Então eu entendo que é um grande erro compreender a ceia
apenas como um memorial qualquer, como uma lembrança de um aniversário, uma lembrança de alguma coisa boa que aconteceu. Não, deve ser celebrado como algo muito superior, algo especial, algo muito especial. Eu acredito que por mais que o pão continue sendo pão, o suco continue sendo suco, eu creio pela palavra do Senhor, que eu estou lendo, estou meditando com você aqui neste momento. Eu entendo que há uma bênção especial e espiritual para a vida daqueles que entendem, que compreendem esse princípio, essa lição, essa verdade contida na ceia do Senhor. Jesus abençoou. Se a ceia não fosse para ser uma bênção na vida dos cristãos, na vida dos crentes, na vida daqueles que creem, na vida daqueles que participam da ceia com esse entendimento, Jesus não teria abençoado. Mas Jesus abençoou a ceia. É o que o texto está dizendo, não estou inventando nada, não estou inventando absolutamente nada. Tomou Jesus o pão e abençoando-o, o partiu. Então Jesus abençoou a ceia. E eu acredito, eu creio por esta palavra, pela palavra do Senhor, que vai se repetindo nos evangelhos. Paulo também vai repetir isso, também falando aos coríntios, ele vai trazer o princípio da ceia, ensinando a relevância da ceia para os irmãos da igreja de Corinto, né, os coríntios. Eu aprendo que ao participarmos da ceia com essa compreensão, com essa visão, com um coração quebrantado, com esse entendimento, nós somos abençoados. Jesus, ele não ordenou nada para a sua igreja, para o seu povo, que não tivesse como objetivo abençoar o seu povo, e a ceia ela é uma bênção. Então, se você ainda está hesitando em descer as águas do batismo e participar da ceia do Senhor, eu quero dizer para você, meu querido, olha, se você conhece Jesus, se você ama Jesus de verdade, como você talvez acredita conhecer e amar, mas eu não preciso descer as águas do batismo, nem participar da ceia. Olha, meu querido, você precisa rever os seus conceitos, é isso que você precisa. Porque, na verdade, o salvo, aquele que se encontrou genuinamente com Jesus, ele tem prazer em descer as águas do batismo, ele tem o desejo de descer as águas do batismo e tem o desejo, tem o prazer de participar da ceia. Ele entende que é abençoado ao participar da ceia, e ele é de fato abençoado. O Senhor abençoa. Porque ele faz, primeiro, ele está obedecendo. Segundo, ele está obedecendo pela fé. Foi uma ordem que Jesus deu, ele está obedecendo e ele está obedecendo pela fé, porque ele crê, é uma fé genuína, uma fé verdadeira. Qualquer tipo de fé, qualquer indivíduo que confesse ser um cristão, ser crente, crê em Jesus, eu sou evangélico, eu creio no Evangelho, mas ele não quer descer as águas do batismo, ele não quer participar da ceia, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Aliás, tem alguma coisa muito errada. Qualquer um que conhece Jesus, que ama o Senhor, ele tem o desejo de descer as águas do batismo e de participar da ceia do Senhor. Tomou Jesus pão e abençoando-o partiu. Essa é a primeira lição. A ceia está intrinsecamente relacionada, ligada à bênção de Jesus. Quer ser, pastor, eu já sou abençoado. Que bom, eu creio nisso. Jesus, ele tem prazer em abençoar, nós não temos nenhuma obrigação, mas ele tem prazer em nos abençoar. E eu vou te dizer mais, a graça comum alcança até os ímpios, fazendo chover sobre a terra do ímpio, fazendo produzir, dando alimento, dando saúde. Deus é bom, Deus tem prazer em abençoar, mas tem uma bênção reservada, exclusiva para o salvo, para aquele que desceu as águas do batismo e participa da ceia. Tomou Jesus pão e abençoando-o partiu. Segunda lição que eu aprendo é que nós devemos participar da ceia com um coração cheio de gratidão, uma vez que a ceia ela serve para nos abençoar, ela é um momento de bênção para as nossas vidas, é um privilégio, não porque nós não participamos da ceia porque nós merecemos, nós participamos da ceia pelos méritos de Jesus, porque Ele pagou a nossa dívida impagável. Irmãos, vamos pensar que é o perdão. Jesus, na oração modelo, ele ensinou nós nos dirigirmos ao Pai pedindo que o Pai perdoe as nossas dívidas, falando dos pecados, ou seja, o pecado ele é visto como uma dívida, e é uma dívida impagável. Pastor, o texto não diz isso, mas nem precisa dizer,
Porque se eu preciso pedir perdão por uma dívida, é porque eu não tenho condições de pagar. Se eu tiver condições, eu vou lá e pago. Mas se eu não tenho condições, eu preciso pedir que aquele a quem eu devo, tenho essa dívida, me perdoe, eu não vou conseguir pagar. E é por isso que nós pedimos perdão a Deus, porque é uma dívida que nós não podemos pagar. O único que pôde pagar em nosso lugar foi Jesus. Ele foi lá e ele pagou em nosso lugar, nos dando acesso à presença do Pai, à sua presença, ao Espírito Santo vir morar em nós, como ele enviou, nos dando também direito, ou não gosto dessa palavra direito, nos dando o privilégio de adentrarmos os portões celestiais para habitarmos com o Senhor por toda a eternidade. Isso é um privilégio, isso é uma bênção. E o privilégio, a bênção de participarmos da ceia do Senhor aqui neste mundo, e na grande ceia que haverá, em Mateus capítulo 26, Jesus vai dizer isso, eu vou beber mais desse suco, não vou mais participar da ceia até aquele dia glorioso. Estou parafraseando, que nós vamos cear novamente, todos juntos novamente, Eu acredito que será uma grande ceia que vai reunir os crentes de todas as épocas, um dia glorioso dessa ceia. Então nós devemos participar da ceia, meu querido, devemos participar da ceia, minha querida, em nome do Senhor Jesus, com o coração cheio de gratidão. Olha só, Jesus continua dizendo aí no versículo 23 agora: tomou Jesus um cálice e tendo dado graças, tomou Jesus um cálice e tendo dado graças. Perceba que Jesus, ele agradeceu, ensinando que é sim um privilégio participar da ceia, pelo qual todos que participam devem ser gratos ao Pai por ter enviado seu Filho inigualável, o seu Filho Jesus. Porque essa é a melhor tradução para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito não é a melhor tradução. A melhor tradução seria inigualável, porque a palavra grega monogenes, ela não denota apenas filho único, não denota apenas unigênito, denota inigualável, único no sentido de que não há outro igual. Não há ninguém, nós somos filhos por adoção. Jesus é filho legítimo. Jesus é eterno, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Não existe ninguém, nenhum filho que se iguale a Jesus, que possa se igualar a Jesus. Então ele enviou seu Filho inigualável, incomparável, para sofrer em nosso lugar, para pagar a nossa dívida, que jamais poderíamos pagar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos participar da ceia com gratidão. Eu percebo que muitos crentes participam da ceia como se fosse, sei lá, uma coisa qualquer, como se fosse um ritual, faz parte da liturgia que a gente tem que cumprir todo mês para ser salvo. Meu querido, minha querida, se você tem agido assim, cuidado. Nós não podemos participar da ceia com um coração indiferente. Não podemos participar da ceia como se a ceia fosse qualquer coisa. Devemos participar da ceia com um coração cheio de gratidão. Gratidão pelo quê? Gratidão pelo livramento que Jesus nos deu. Ele nos perdoou. Se não fosse Jesus morrer na cruz do Calvário, jamais nós poderíamos ser salvos. Jamais nós poderíamos desfrutar da presença maravilhosa de Deus. Jamais teríamos sido reconciliados com o Senhor. Jamais. Continuaríamos tendo uma barreira entre nós e Deus por conta dos nossos pecados. Mas Jesus morreu em nosso lugar e pagou a nossa dívida. Olha, a morte aponta para a gravidade dessa dívida. A morte aponta para a gravidade dos nossos pecados. A morte aponta para o quão terríveis nós éramos aos olhos de Deus, como pecadores irreconciliáveis por nós mesmos. Porque a justa recompensa pelos nossos pecados é o quê? Ou era, ou é, na verdade, é a morte. Mas na sua misericórdia o Senhor não nos deu a morte, porque Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E na sua graça Ele nos deu a vida, porque Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E a ceia deve nos lembrar de tudo isso. Por isso nós precisamos participar da ceia com um coração cheio de gratidão. O vídeo vai indo para 25 minutos, então eu falei que seriam 3 lições, mas nós vamos ficar com 2 lições. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as outras
5 lições que nós podemos aprender com esse texto maravilhoso, com esse texto que nos ensina algo precioso a respeito da ceia do Senhor. Então hoje aqui, 2 lições acerca da ceia do Senhor. Primeiro, a ceia está intrinsecamente, inseparavelmente relacionada, ligada à bênção de Jesus. Participar da ceia e ser abençoado pelo Senhor. Segundo, devemos participar da ceia com um coração cheio de gratidão, com muita gratidão em nossos corações. Devemos participar da ceia, devemos participar da ceia com um coração cheio de gratidão ao Senhor nosso Deus. E eu quero ficar por aqui convidando você mais uma vez, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscrever, você que ainda não curtiu, curta esse vídeo, comente, é muito importante, você comentar, você curtir e compartilhe esse vídeo em nome do Senhor Jesus, para que mais pessoas possam ter uma compreensão correta, adequada da ceia do Senhor e desfrutarem assim dessa bênção maravilhosa já aqui neste mundo e por toda a eternidade na presença do Senhor. Mas antes, claro, eu não poderia terminar sem antes orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradeço mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor me deu de usar, ó Deus, esse veículo tão relevante que é a internet, para compartilhar a Tua Palavra. Meu Deus, te louvo pela vida de cada internauta, meu Deus, aqueles que já se entregaram ao Senhor, aqueles que ainda não, mas que em nome do Senhor Jesus irão se entregar a Ti, ó Deus. Eu te agradeço e suplico a Tua bênção sobre a vida de cada um deles. Suplico que o Teu Espírito Santo esteja, meu Deus, fazendo com que essa palavra que nós compartilhamos possa encontrar lugar em seus corações, possa germinar e dar o fruto do Espírito do Senhor, ó Pai. Que cada irmão, cada irmã, cada internauta que ficou até o final deste vídeo ou que assistiu um pouco desse vídeo possa ser abençoado de algum modo pelo Senhor. Sobretudo, ó Deus, com a compreensão, ó Deus, dessas lições a respeito concernentes à ceia do Senhor, de modo que possam ser abençoados ao participarem da ceia do Senhor. Eu suplico a Tua bênção e agradeço por tudo, no precioso e santo nome do Senhor Jesus. Amém. E louvado seja Deus pela sua palavra, que Deus continue te abençoando grandemente. Um abraço aqui do pastor Patrick, te encontro no próximo vídeo, na continuação dessa exposição para a glória do Senhor. Até lá, se o nosso bom Deus assim permitir. Fica com Deus na paz do Senhor Jesus.